Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br. Bom dia, está no ar mais um programa Democracia e Trabalho, um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. No programa de hoje aqui eu estou recebendo o Márcio Dias, ele é diretor do Sindipetro RN e vem falar um pouco sobre os convênios e as parcerias que o sindicato tem para os trabalhadores petroleiros. Seja bem-vindo, Márcio, aqui ao programa. Olá, Arthur, tudo bem? Então, mais uma vez, obrigado aí, né? Márcio, vamos falar sobre os convênios e as parcerias do Sindipetro, né? O Sindipetro tem uma parceria histórica, um convênio histórico que é com o CEP, né? Me fala só um pouquinho. Na verdade, essa parceria com o CEP é para os trabalhadores do setor privado, uma vez que o clube já, os empregados de Petrobras, então já tem o acesso, basta se associar. No caso do setor privado, não, que aí nós conseguimos essa parceria como o sócio do sindicato, ele vai também poder ingressar como sócio do CEP, com a mesma mensalidade do empregado da Petrobras. Então, importante, porque muitos trabalhadores do setor privado sempre questionavam, tanto em Natal como também estamos fazendo em Mossoró, né? É uma oportunidade a mais, um espaço a mais, né? Lazer, família, esporte, enfim, é uma boa parceria. Perfeito. E agora uma grande novidade também é que tem umas parcerias novas, né? A primeira parceria que vocês fecharam agora foi com o Senac. Desse esforço que nós estamos para conseguir conquistar mais, só temos a assistência política, assistência jurídica, temos a questão da imprensa, né? Enfim. E nós nos sentimos de uma parceria mais também nesse campo da formação profissional e tal. Então nós fomos buscar o Senac. E o Senac, ele realmente foi receptivo à nossa parceria, e desde a semana passada nós já assinamos, e os trabalhadores sindicalizados poderão ter acesso aos cursos do Senac, às atividades promovidas pelo Senac, para obter descontos e etc. Então também é uma excelente iniciativa. Perfeito. Para a gente ter uma ideia do que é que o Senac oferece, o Senac oferece cursos de gastronomia, educacional, comunicação e design, saúde, gestão e negócios, conservação e zeladoria, turismo e hospitalidade, beleza, os cursos de informática, né, de idiomas, segurança e meio ambiente, né? Para quem quiser mais informações, é só ligar no 4005 1000 para saber mais sobre os cursos do Senac que estão em parceria com o Sindipetro. Márcio, me fala uma coisa agora, tem outro convênio super importante aí para os trabalhadores, né? A gente sabe que, além da luta em defesa dos trabalhadores contra a privatização da Petrobras, vocês mantêm, obviamente, esses convênios que são vários benéficos para os trabalhadores. O último agora diz respeito ao CTGás. Fala um pouquinho para a gente. CTGás é uma coisa fantástica, né? Exemplo do Senac, do Senai. Então, ali se desenvolve tecnologia, é um quadro de professores altamente qualificados, uma equipe dinâmica, enfim. E nós buscamos também o CTGás, uma receptividade extraordinária, e, mais uma vez, com esse objetivo, né, para os sócios do sindicato obterem descontos, né, nos cursos promovidos pelo CTGás. São inúmeros, nada de tecnologia. Aliás, eu fiquei bastante surpreso, porque o CTGás já tinha tido, a Petrobras tem um vínculo muito próximo, né, com o CTGás, mas eu nunca tinha dado a oportunidade da iniciativa, a oportunidade já tinha tido, a iniciativa de ter ido lá e conhecer as instalações, como eu fiz com o Senac, como eu fiz com o Senai, que nós estamos também em tratativas buscando essa parceria, e a gente vê ali realmente instituições, né, que
orgulham assim o nosso estado aqui, você vê ali a juventude sendo formada, o desenvolvimento tecnológico em diversas áreas, automação, mecânica, eletrônica, enfim, foi para mim uma grata surpresa. Então, imediatamente, nós conseguimos, né, a receptividade excelente lá do CTGás, da direção do CTGás, e nós conseguimos essa parceria que, desde a semana passada, já está valendo. Muito bem, muito bem. Para quem tem interesse em fazer algum curso do CTGás, os servidores, os trabalhadores petroleiros sindicalizados na ativa, pensionistas, aposentados, quem tiver interesse, o CTGás oferece cursos de petróleo e gás natural, energias renováveis, eletrônica, automação industrial, entre muitos outros, né? Vale a pena aí conferir. O telefone da CTGás para mais informações é o 3204-8000. Márcio, tem mais alguma parceria em vista? Nós estamos iniciando tratativas, inclusive com revendedores de automóveis que estão se dispondo a conversar com o sindicato para conceder desconto na aquisição de veículos novos, como também estamos buscando postos de combustíveis, enfim, universidades privadas. Nós estamos aí realmente numa... Né? Vamos inclusive até o IF, né? O IF também é uma janela, uma porta enorme aberta nesse sentido do conhecimento, saber também o que é que nós poderemos conquistar nessa... Porque é isso, essa luta em defesa da Petrobras, ela pressupõe várias frentes, né? A frente política, a frente das lutas, das ruas e etc e tal, mas também a frente do conhecimento, a busca de parcerias, procurando exatamente valorizar a importância, demonstrar para a sociedade a importância da atividade do petróleo na cadeia produtiva do nosso estado. E nada mais apropriado do que a busca pelo conhecimento. Perfeito. Muito obrigado, Márcio Liz, aqui por sua participação aqui no nosso programa. Nós agradecemos. Nesse último final de semana, o Sindicato dos Petroleiros do RN realizou o seu 32º CEPETRO, né, que é o Congresso dos Petroleiros. Nós estivemos lá para cobrir e conversamos com o professor Eduardo Pinto, que ele é professor economista e professor da UFRJ. Confira agora nesse bloco, no próximo bloco, essa entrevista com o Eduardo Pinto. Voltamos já já. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos.
Estamos de volta com o programa Democracia e Trabalho, um especial aqui no 32º Congresso dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, o Congresso do Sindipetro. Agora eu entrevisto o professor Eduardo Pinto, que ele é economista, professor de Economia da UFRJ, ele também é integrante do GEP, que é o Grupo de Estudos Estratégicos e Propostas da FUP, da Federação Única dos Petroleiros. Professor, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Arthur, pelo convite para a gente discutir um pouco do que é a Petrobras hoje e quais são os desafios para o futuro da Petrobras. Professor, a primeira pergunta que eu tenho que queria fazer é para esclarecer o papel do GEP. O grupo, ele funciona, ele faz o quê? Bom, o GEP foi um grupo criado recentemente pela Federação Única dos Trabalhadores, aproximadamente 2, 3 meses, que congrega professores universitários, o DIESE, os diretores da FUP, com o objetivo de quê? Diagnosticar e analisar a Petrobras, mostrando as características atuais do próprio balanço da empresa, qual é a atual estratégia da empresa e mostrando os possíveis impactos negativos em termos de emprego, renda e de estratégia nacional que a atual diretoria vem adotado com uma modificação da estratégia da empresa. Então, é analisar tecnicamente, com informações, com dados, subsidiando, né, com informações os trabalhadores, a FUP e os sindicatos coligados à FUP, para fazer críticas, iniciar o debate com a diretoria atual. Professor, afinal de contas, a Petrobras está quebrada ou não está? Essa é uma questão fundamental que a gente tem que partir dela. Na verdade, criou-se um mito, e aí a atual gestão criou um mito que a Petrobras estava quebrada. E a questão da Petrobras estar quebrada estava associada à ideia da corrupção, a ideia que a Petrobras estava altamente endividada e que a Petrobras atuava em uma área muito grande de atividades e que deveria se tornar uma empresa enxuta. E por que o mito? Não dá para negar que a Petrobras encontrou desafios de curto prazo financeiros, mas a Petrobras não estava quebrada, ainda mais porque a Petrobras, e dada a exploração do próprio pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo nos últimos 50 anos no mundo, a Petrobras tem sim um fluxo de caixa futuro importante. Tá? Na verdade, eu queria discutir primeiro a questão da corrupção, porque o argumento é: a Petrobras quebrou por causa da corrupção. Claro que foi identificado corrupção na Petrobras. Os dados em termos do balanço da Petrobras divulgaram em 6 bilhões as despesas com corrupção em 2014. É claro que isso é um valor enorme, mas proporcionalmente às despesas da Petrobras em 2014, isso representou 6% das despesas. Tá? Claro que a corrupção tem que ser combatida, claro que a corrupção, os corruptores e os corruptos têm que ser presos, mas daí deduzir que a corrupção gerou uma crise financeira, gerou uma quebra da Petrobras, é uma falácia, é uma mentira. Tá? Inclusive, vários estudos da OCDE mostram que o setor de petróleo e gás, a proporção da corrupção em várias empresas chega a 20%. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, porque esse é o discurso atual do Pedro Parente. Ele, quando assumiu, disse que a Petrobras estava sendo destruída pela corrupção. Tá? Pelo menos esse próprio presidente, seus balanços contábeis da empresa não mostram isso. Tá? Não mostram isso. Tá? Isso é um primeiro mito. O segundo mito é que a Petrobras tinha uma dívida financeira estrutural, ou seja, você não teria como diminuir essa dívida se não fosse vendendo ativos. Tá? É evidente que a dívida da Petrobras se acelerou de 2011 até quarto trimestre de 2014, 15. Mas por quê? 2 são os efeitos principais. O primeiro: o Brasil, a moeda nacional real, se desvalorizou. E como 80% da dívida da Petrobras é em dólar, o que implicou necessariamente um aumento da dívida, porque a dívida é em dólar. O outro elemento tem a ver com o quê? Nessa alavancagem. O EBITDA, que é o quê? Que é o fluxo de caixa, descontando o quanto a empresa paga de juros e quanto a empresa realiza de amortizações e paga fornecedores, ele desacelerou até 2014 e voltou a crescer a partir de 2015 e 2016. Isso tem a ver com 2 fenômenos. Tá? O primeiro fenômeno é um fenômeno que a empresa não controla. É a queda do preço do barril de petróleo. No auge
em 2011, o petróleo chegou a custar mais de $100 o barril do petróleo. No auge da crise, 2015, o preço do barril do petróleo chegou a $30. Nenhuma empresa teria como prever no mundo e ninguém fez essa previsão, porque era impossível. Tá? Isso implicou, sim, em redução de receitas. E aí, sim, um certo equívoco na gestão da política, na certa retração da política do preço dos combustíveis. Tá? Isso teve um efeito, mas o efeito maior, inclusive, é a queda do preço do petróleo. Isso gerou o quê? Um aumento da relação dívida-EBITDA. Ou seja, chegou a quase 5%, e que a questão toda é que se estabeleceu uma meta no plano de negócios na Petrobras, no plano de negócios de 2017 2021, estabeleceu-se que a meta era chegar nessa relação de 2,5 em 2018. Só que isso implica uma desalavancagem muito rápida, ao ponto que só é possível se você vender muitos ativos. Ou seja, o fundo da estratégia é vender ativos. E também o outro mito é a ideia de que a empresa enxuta, ela é mais eficiente. Né? A Petrobras sempre atuou, ou seja, reduziu o papel da Petrobras no próprio desenvolvimento nacional. E a estratégia atual é tornar a empresa enxuta o quê? Só atuar na área de exploração e extração de petróleo, o que vai implicar em redução de emprego e renda, tanto da Petrobras, empregos inclusive no Nordeste, como nas fornecedoras para a Petrobras. Né? O que supostamente estaria salvando a Petrobras, que não está, vai salvar para quem? Vai gerar emprego e renda para quem? Ou vai reduzir o emprego e renda para quem? Isso é importante ter muito claro nesse debate, porque esse debate foi construído com vários mitos e achando que a Petrobras estava quebrada. E para você ter ideia, os prejuízos líquidos, depois a gente pode voltar a essa discussão, que é importantíssima, parte dos prejuízos da Petrobras nos últimos 2, 3 anos, o maior impacto é uma despesa do impairment. Tá? E acho que depois a gente pode voltar a esse ponto. Certo. Professor, a quem interessa essa retração de investimentos, na sua opinião e na opinião do GEP? Eu acho que, na minha opinião e na opinião do GEP, é uma estratégia de reduzir o tamanho da empresa. A ideia é, olha, já que nós temos alavancagem muito alta, eu tenho que reduzir a alavancagem financeira, eu tenho que vender ativos. Tá? Essa é uma estratégia gerencial de curto prazo, tá? Que supostamente a Petrobras vai pagar menos juros com essa redução da dívida, tá? Mas esquece que no futuro ela vai perder o quê? Fluxo de caixa. Tá? A discussão ou a importância do pré-sal desapareceu na atual gestão e ela não pode desaparecer. Por quê? Porque os investimentos que foram realizados no passado estão gerando hoje custos de extração muito baixos. Ou seja, hoje o custo de extração no pré-sal já está abaixo de $8 o barril. Né? E já se aproxima dos custos de extração da Arábia Saudita. Mas isso é fruto do quê? Dos investimentos realizados anteriormente. O pré-sal, em reservas ainda não oficiais, mas alguns estudos mostram que pode chegar a 100 bilhões de barris. O que equivale a colocar o Brasil, né? A equivalência em termos de reserva, a Venezuela e a Arábia Saudita. E isso sim, dentro do cenário internacional, dentro da geopolítica internacional, o Brasil passou a ser um ator importante e o petróleo ainda é, o ouro negro ainda é um elemento fundamental da disputa da geopolítica e da disputa de poder, basta olhar o Oriente Médio. O Brasil entrou nesse circuito e sim, nesse cenário, quem vai acabar ganhando muito com isso são as petroleiras, principalmente as petroleiras norte-americanas e europeias. Perfeito, professor. E aí, só para comentar que eu acho que é importante, as petroleiras, e claro, como o preço do petróleo caiu, as petroleiras no mundo estão vendendo ativos. Mas elas estão vendendo ativos, sabe para quê? Para comprar pré-sal. Por que será, então, que a Petrobras está vendendo pré-sal? Será que só a gente, ou o próprio governo brasileiro nessa regulamentação, será que só o governo brasileiro, o Ministério da Minas e Energia ou a Petrobras está correta em não atuar no pré-sal? Eu fico me perguntando, será que as grandes petroleiras do mundo estão vendendo ativos para comprar o pré-sal e a gente está vendendo ativo que é o pré-sal? Há que se perguntar o que é que está acontecendo, né? Verdade, muito estranho, professor. Professor, um ponto polêmico que muito se fala é a questão da política de conteúdo local. Você poderia explicar para a gente do que se trata? Na verdade, a política de conteúdo local, ela vai nascendo enquanto conceito, tá?
desde a década de 90. Mas o que é a política de conteúdo local? Aqui é preciso entender. Todo país do mundo que tem grandes reservas de petróleo, tá? Dos países, ou nos anos 70, nos anos 80, e aí vai pela Noruega, vai pela Inglaterra, vai pela Nigéria, passa pelo México, até pelo próprio Brasil, adota a ideia da política de conteúdo local no setor de exploração de petróleo e gás. Por quê? Porque o setor de petróleo e gás é um setor de exploração finita. Tem uma reserva, tá? Essa reserva em algum momento acaba, e eu tenho que aproveitar uma bênção que é uma reserva natural, tá? E transformar o quê? Transformar isso além dos recursos naturais. Então, por exemplo, o caso paradigmático disso é a Noruega. Descobriu-se petróleo, você passou a exportar muito petróleo, e isso gera um efeito o quê? Como você exporta muito petróleo, você vai ter muito dólar entrando. Então, a sua taxa de câmbio, a sua moeda se valoriza. Só que na hora que como isso valoriza a moeda, isso gera qual é o efeito? Isso gera uma perda de competitividade da indústria nacional. Então, todo país que tem grandes reservas adota uma política de conteúdo nacional para que os ganhos, gerados na renda do petróleo sejam destinados a política industrial. O que é que significa dizer isso? Construir capacidade de empresas nacionais possam gerar emprego e renda localmente e a partir de um certo avanço, a partir de um certo tempo, gerar tecnologia local. Tá? E essa é a questão do conteúdo local. No caso brasileiro, nos anos 90, você já estabeleceu certa política de conteúdo nacional, mas sem estabelecer o quê? Índices. Toda rodada de nova licitação, a gente está numa próxima agora, você estabelece índices de conteúdo local, tá? Para as operadoras das licitações. Tá? Em terra tem um índice, no pré-sal tem outro índice, né? E que, na verdade, você estabeleceu a partir de 2007 índices específicos, que antes você não tinha. E a empresa operadora que ganha licitação, né? E vai ter que produzir sondas, navios, plataformas, uma parte dessa produção tinha que ser estabelecida onde? No território brasileiro, tinha que ser produzido peças e equipamentos nesse território brasileiro. Qual é a grande discussão da política de conteúdo local? Alguém poderia dizer, mas Eduardo, se aqui não tem capacidade, não vai ser mais caro produzir certos equipamentos aqui? No primeiro momento, sim. É claro que sim. Porque se eu estou desenvolvendo uma capacidade nacional e já existem concorrentes lá fora, no primeiro momento o custo para produzir é mais caro mesmo aqui. Né? Mas a questão a aposta ao longo do tempo, os custos vão ser reduzidos, porque eu vou ter o quê? Aprendizado, eu vou ganhar escala de produção e eu vou tornar essa empresa o quê? Competitiva, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Mas, Eduardo, isso não é uma certa garantia de um mercado, uma proteção? Mas qual foi o país que historicamente se tornou potência que não fez isso? Os Estados Unidos fez isso lá atrás, para desenvolver sua indústria nacional. A Coreia fez isso para desenvolver sua indústria nacional, inclusive seus estaleiros que tem hoje. O Japão fez isso, a China faz isso. A China faz isso. Né? Porque a gente não pode fazer isso. Claro que a política de conteúdo nacional tem que ser aperfeiçoada, tiveram falhas, mas sem uma política de conteúdo nacional, o excedente gerado na renda do petróleo vai para onde? Vai para gerar emprego, renda na Coreia, vai para gerar emprego e renda em outros países, e aí o nosso excedente gerado com a riqueza se torna o quê? Uma maldição. Porque o que é gerado internamente em termos de riqueza não fica aqui. Porque eu vou ter que construir plataformas na China, ou seja, a gente está transferindo emprego e renda para a China. A gente está transferindo emprego e renda para a Coreia. Né? Aí, qual é supostamente a vantagem? Eu vou comprar um produto mais barato, tá? Mas eu vou reduzir a minha capacidade de desenvolver uma indústria nacional. Nenhum país que se desenvolveu, nenhum país que se tornou grande, não fez a trajetória de desenvolvimento nacional. É claro que tem que regular, é claro que você tem que fazer o conteúdo nacional, mas dizer para o empresário, olha, daqui a 5, 6 anos, se você não aumentar a sua competitividade, eu vou reduzir o conteúdo. Você estabelece um critério e vai reduzindo esses índices para que também estimule a concorrência, para que também esse setor empresarial brasileiro possa depois ganhar competitividade internacional. Essa é uma política que tem que coordenar, mas sem isso,
né? O que pode ser uma benesse do recurso natural do excedente de petróleo vai virar uma maldição, porque essas rendas não vão ser introjetadas no país com a questão do emprego e renda localmente, vai vazar para o exterior. Perfeito. Professor, uma última pergunta aqui. Eu gostaria de saber o seguinte: qual o papel da Petrobras, para o crescimento do país, para o país voltar a crescer, para a gente conseguir sair dessa crise econômica e acredito que também é uma crise política? A Petrobras, na década de 2000, teve um papel central para o crescimento. A Petrobras, ela, além de gerar rentabilidade enquanto empresa, a Petrobras assumiu um papel central no desenvolvimento brasileiro. E por quê? Quer seja pelo efeito investimento. Pra você ter ideia, entre 2007 e 2003, a Petrobras representou quase 8% de todo o investimento brasileiro na formação bruta de capital. Se a gente pega os fornecedores da cadeia, isso dá quase 15%. Né? Ou seja, geração de emprego e renda enorme. A Petrobras tem um papel da política industrial. Né? E por que da política industrial? Com a política de conteúdo nacional, estimulou fornecedores, gerou emprego e renda. Claro que se a gente pensa nos estaleiros, tinha que ter uma maior coordenação, mas tinha que ter um aperfeiçoamento, não a destruição. O que você vê hoje é uma destruição dos estaleiros, a destruição do emprego. E, além de tudo, você tem o quê? A questão da redução dos tributos e dos royalties. A Petrobras teve um elemento fundamental na arrecadação de tributos para o Estado, de tributos e royalties que foram direcionados com política social. O Estado, por exemplo, do Rio de Janeiro tem um problema fiscal enorme, fortemente associado à questão da redução dos investimentos da Petrobras. Né? Ou seja, o Estado do Rio, por exemplo, dificilmente vai se recuperar se não tiver um novo avanço da Petrobras. Né? A questão toda que se coloca na Petrobras sim, você tem que pensar em estratégias de alongar dívida para ganhar folga para retornar o investimento, mas tem que, por exemplo, não pode deixar investimento parado como você tem hoje. Investimento parado, plataformas, refinarias paradas, isso significa perda para o país. Tem que retomar esses investimentos minimamente para concluir. Né? A Petrobras tem que assumir o papel de compras, é um elemento fundamental. Né? Não adianta não adianta colocar e dizer que toda a política de conteúdo nacional que gerou desenvolvimento tecnológico, que voltou a ter uma engenharia nacional, formação, que tudo isso gerou corrupção. Isso é uma ilusão. As empresas estatais, o Estado tem um papel importante no desenvolvimento. Se as pessoas acham, a sociedade acha que a Petrobras saindo do seu papel, o Estado brasileiro saindo do papel, vai recuperar a economia? Não vai. Né? A Petrobras, sim, tem que alongar dívida, criar instrumentos de financiamento, mas, no mínimo, tem que continuar os investimentos, porque, inclusive, e operar de uma forma diversificada, porque a saída da Petrobras de vários ramos vai gerar prejuízo para a própria empresa, porque vai perder caixa futuro, mas não só para a empresa, vai reduzir a capacidade do desenvolvimento nacional. Tá? Desenvolvimento nacional, que significa gerar mais emprego e renda para a população e gerar mais inclusão. Isso é um elemento que a Petrobras vem perdendo capacidade, dada a atual diretoria, que criou mitos de que a Petrobras estava quebrada e utilizou o instrumento do impairment, tá? Que é uma despesa contábil. Claro que era para ser feito certo impairment, não estou dizendo que não era para ser feito, isso é um instrumento legal, mas utilizou de uma forma política. E de que de forma política? Utilizou o impairment como gerenciamento de resultados. Porque qual era a estratégia? A estratégia era realizar despesas muito mais altas do que o necessário para fazer um marco da gestão. A partir desse momento tem despesas altas, depois só tem lucro, é o que está acontecendo agora. Ou seja, e agora tem muito mais a ver com essa redução dessas despesas de impairment e uma melhora num cenário de uma subida do preço e uma valorização cambial. As variáveis que antes estavam negativas, macroeconômicas, agora estão positivas. E por trás disso tem o quê? Os impairments. Reduzir o valor contábil de vários ativos que serão vendidos. E aí vai aparecer, sabe como o quê? Ativos foram vendidos com altos lucros. Ou seja, o gestor aparece como um salvador da pátria e que, na verdade, utilizou um artifício contábil, né, para vender, que é o salvador da pátria, e mais do que isso, para vender ativos e que vão dar prejuízos enormes, mas que vão aparecer no balanço como grandes lucros. Perfeito. Acabamos de conversar aqui com o Eduardo Pinto,
Eduardo Pinto é professor de Economia da UFRJ e também integrante e membro do GEP, que é o Grupo de Estudos Estratégicos e Propostas da FUP, da Federação Única dos Petroleiros. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista. Obrigado, Arthur, e obrigado por poder tentar trazer para os telespectadores um pouco do que elementos da economia, da empresa e da própria Petrobras, que parece difícil na linguagem comum, tentando mostrar de uma forma simples e tentar desconstruir mitos, porque tem se construído os mitos para criar a ideia que a Petrobras estava quebrada e que para isso qual é a única alternativa? Vender ativos. E afinal de contas, vender ativos para quem? Vender ativos do pré-sal, que é altamente lucrativo, e quem vai se beneficiar com isso são o quê? As empresas estrangeiras. O mesmo dilema que tínhamos lá nos anos 20, nos anos 30, na própria fundação da Petrobras, que é a grande questão. Qual é a grande questão? Somos capazes ou não, tecnologicamente, financeiramente, ou de descobrir petróleo ou desenvolver tecnologia na Petrobras? A própria história da Petrobras já mostrou isso, que é possível. Novamente querem deslegitimar isso, dizendo que não é possível, e precisamos do quê? Do financiamento estrangeiro e das próprias empresas estrangeiras explorando o pré-sal, que tem um custo baratíssimo e a nova fronteira de petróleo no mundo. É isso. É isso, acabamos de ter aqui uma bela de uma aula. É isso, gente, a gente volta agora aos estúdios do programa Democracia e Trabalho. É isso aí, você acabou de acompanhar a nossa entrevista com o professor Eduardo Pinto, que ele é economista da UFRJ e também pertence ao grupo GL da FUP, né? E a gente vai encerrando agora o nosso programa Democracia e Trabalho, um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar Faz Mal ao Brasil. Muito obrigado por sua audiência, tenham todos um ótimo final de semana e até o sábado que vem. Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro RN, pela campanha Privatizar Faz Mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br.